por favor, no livro do Êxodo, capítulo 1. Vamos ler a partir do versículo 15. Êxodo, que é o segundo livro da Bíblia, capítulo 1, a partir do versículo 15. O rei do Egito ordenou às parteiras dos hebreus, das quais uma se chamava Sifrá e a outra Puá: quando ajudardes as hebreias a dar à luz, observai o sexo das crianças. Se for menino, matai-o. Se for menina, deixai-a viver. As parteiras, porém, temeram a Deus e não fizeram o que o rei do Egito lhes havia mandado. Pelo contrário, deixaram que os meninos vivessem. Assim, pois, o rei do Egito chamou as parteiras e interrogou-as: por que agiste desse modo e deixaste os meninos viverem? Elas responderam ao faraó: as mulheres dos hebreus não são como as egípcias, são cheias de vida, e antes que as parteiras cheguem, já deram à luz. As parteiras eram tementes a Deus, e por esse motivo, Ele foi benevolente para com elas, e o povo ia se tornando cada vez mais numeroso e ainda mais fortalecido. E porque as parteiras temeram a Deus, Ele as abençoou, fazendo que também formassem suas famílias. Certo dia, entretanto, ordenou o faraó a todo o seu povo: a todos os meninos que nascerem aos hebreus lançareis no Nilo, mas a todas as meninas deixareis viver. Pai querido, fala conosco, Senhor, nesta manhã. Queremos ouvir somente a Tua voz, Pai. Não somos nada se Tu não fores conosco, não sabemos nada. Por isso, inspira-nos, revela-nos a Tua palavra e entrega-nos, Senhor, uma palavra rema nesta manhã. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Eu não sou muito partidário de dedicar toda a honra no dia das mulheres, no dia das mães, no dia dos pais. Porque nós podemos correr o risco de endeusá-los, idolatrá-los e deixar Jesus, deixar Deus em segundo lugar. Mas é inevitável que homenageemos um dia tão importante, um dia tão significativo para as mulheres, principalmente as mamães e aquelas que desejam ser mamães. Então, o meu desejo é que nesta manhã, enquanto nós contamos essa história e tentamos pensar daqui, só nesse texto nós temos assim inúmeros ensinamentos. Mas enquanto nós estivermos discorrendo sobre isso, que cada um de nós, inclusive os homens, porque a mulher não pode ser mãe se o homem não for o parceiro, se não houver o parceiro, instituído por Deus, originalmente, naturalmente, mas que todos nós, os jovens, as jovens, que todos possamos perceber o sentido dessa mensagem que o Senhor quer passar para nós nesta manhã. Nós vimos aqui nesse relato que o povo hebreu estava subjugado, estava cativo no Egito. Eles tinham lá a comunidade deles, alguns já viram aí nessas séries que passam na TV, Eles estavam no Egito, mas viviam uma comunidade separada, não estava no meio do povo, a não ser Moisés, esse é um outro. E
eles, pelo menos no início, preservavam aquela ideia de fidelidade ao seu povo. Pelo menos no início nós percebíamos que eles eram bem fiéis e faziam tudo para manter a unidade. E as parteiras que foram designadas para dar luz às mulheres hebreias, resolvem tomar uma atitude, no mínimo corajosa, ou estúpida, aos olhos daqueles que veneravam o rei do Egito, porque Faraó era temido, ele era muito mau, ele era muito severo, a ordem dele tinha que ser cumprida, e não passava na cabeça de qualquer pessoa que ele dando uma ordem para aqueles que eram subjugados dele, daqueles que eram escravos, que não pudessem ser cumpridos. A primeira coisa que eu vejo aqui é a inteligência que Deus dá ao seu povo. A inteligência. Você diz, pastor, mas aí tem uma mentira. A Bíblia diz que nós devemos respeitar os nossos governantes, desde que eles não firam os princípios bíblicos e os princípios de Deus. Aí não, nós não temos como abrir mão de obedecer a Deus para obedecer aos governantes. Pastor, mas onde estão os princípios aqui? A família. Embora possa parecer que Deus abandonou o povo hebreu e largou ele para lá, ao contrário. Deus mandou primeiro para lá José. E lá no capítulo 45 de Gênesis, quando os seus irmãos estavam ali, porque tinham vendido ele para lá, e estavam ali já desesperados, ele nos descobriu, agora ele sabe que nós somos os irmãos, e agora vai nos matar, porque ele era o manda-chuva do Egito, ele não era o faraó, mas ele era o governador, o manda-chuva. E ele disse, não fiquem assim, não fique com o coração dessa forma, porque Deus me mandou à frente de vocês, para poder cuidar de vocês, para alimentar vocês. Ou seja, Deus já sabia muito antes que haveria aquela fome e tudo, e manda José. Por que ele mandou José? Por causa da fidelidade. E ele demonstra em todo o tempo que José, desde que foi vendido, vai ao Egito, a sua fidelidade, esquivando-se das armadilhas de Satanás, esquivando-se das propostas, às vezes muito vantajosas, de querer ser alguém. Ele disse, não, mas eu tenho um compromisso com Deus, eu não sei o que eu vou ser aqui, mas eu sei que Deus me mandou aqui. A fidelidade. E Deus manda, e o povo vai chegando. Então, o primeiro povo a chegar, a família de José, que ele mesmo traz. E as pessoas vão chegando, até que o povo fica muito numeroso. E as parteiras, essas mulheres, Sifrá e Puá, foram escolhidas, obviamente, pelas suas habilidades, não entremos nesses detalhes, mas foram escolhidas, e Faraó disse, olha, quando for dar à luz às crianças, você faz favor o seguinte, você determinou, faça o seguinte, se for menina, você deixa nascer, mas se for menino, mata no nascedor, mata no parto. Por que ele quis fazer isso? Isso começa lá e vem aqui, na época de Herodes, que quer matar Jesus, e hoje ainda as pessoas querem matar Jesus, anulando, não se falando mais no nome de Jesus, e não se pode celebrar Jesus nisso, não pode se celebrar Jesus. Eu acho uma infâmia nós não podermos celebrar o nascimento, não é aniversário, ninguém sabe que dia que ele nasceu, mas o nascimento de Jesus. Isso é uma forma herodiana ou faraônica de erradicar o nome de Jesus da terra. Mas essa é outra pregação. Quando a gente é fiel ao povo que nós frequentamos, ao povo do qual fazemos parte, e essa é a família de Cristo, e resumindo e trazendo para uma célula,
uma célula do grande povo de Deus espalhado pela terra, a igreja Shalom é uma delas, e há outras igrejas, nós somos. E depois, quando Jesus vier, vai buscar a igreja, uma igreja, ele não vai buscar esta ou aquela, ele vai buscar pessoas, espero que 100% daqui, espero, mas ele vai pegar pessoas de cada igreja que são dele, pessoas dele, e levará à igreja. Então nós fazemos parte de uma família. Enquanto eu estiver falando, tente comparar que você é um hebreu. Estamos no mundo, não somos do mundo. Eles estavam no Egito, mas não eram do Egito. Elas são impulsionadas a ser unidade com o seu povo. Ou ela pode se tornar uma quinta coluna dentro do seu povo, para ser parceira de Faraó. Você é capaz de correr riscos para que o seu povo seja abençoado? Ou é covarde nas horas de aperto e perigo? Você é daqueles que, se puder, até fala mal da sua igreja? Se puder, você prejudica alguém da sua igreja? Ou você é capaz, não de pôr panos quentes, mas fazer de tudo para aqueles que estão sendo visados, sejam abraçados, trazidos para perto e sejam preservados? Ou passa pela cabeça de alguém que, quando a gente se torna crente e com o passar dos anos, vamos lá, passou e tal, agora nós nunca mais teremos aflições, nunca mais teremos problemas, nunca mais erraremos. Somos passíveis de erro. Enquanto Jesus não nos buscar e nos der um corpo glorioso, este corpo é um corpo falho. Por isso que nós precisamos do Espírito Santo. Sifrá e Puá foram exemplos de mulheres parteiras para o povo de Deus. Estavam em terra e situação adversas, escravas no Egito. Receberam ordem de um rei muito mau, que contrariava os planos de Deus, como eu disse. Vou repetir, não é porque eles estavam no Egito que Deus os abandonou, não, Deus tinha um plano com eles, como teve. Dali saiu o povo que era a figura do que vai acontecer com a igreja, com Jesus. Elas preferiram ser fontes de vida a serem fontes de morte. Quero falar nesta manhã sobre mulheres que matam e mulheres que dão vida. Mulheres que são parteiras ou mulheres que são coveiras. Primeiro eu quero falar das coveiras. As coveiras, as mulheres coveiras, e aí eu estou dizendo mulheres, mães ou não mães, promovem um ambiente de tristeza. Por mais que nós cristãos estejamos num velório de parentes nossos e saibamos que ele está indo para a glória, tivemos agora recentemente, Deus, aprove a Deus levar a nossa sobrinha, e quantos puderam ver o culto, eu não pude ir, mas pude assistir todo, festa, alegria, porque é assim que nós devemos ser. Mas nós temos tristeza, choramos, saudade, não vamos ver mais agora, vamos ver só depois. E quanto tempo? Não sabemos. Então isso é inerente ao ser humano, a tristeza. Mas há um momento de tristeza, há momento de desespero entre alguns. Então, a mulher coveira é aquela mulher que em sua casa promove esse ambiente. É um ambiente triste, é um ambiente, diz que há maridos que em certos feriados preferem não ir para casa. Ele não tem feriado, ele está trabalhando, mas quando tem feriado ele tem que ficar em casa. Aliás, irmãos, muitos casos de separação, de morte, de desentendimento aconteceram durante a pandemia. Porque as pessoas descobriram que não podiam conviver.
estava dando certo porque eu estava separado, estava longe, o dia inteiro só encontrava, oi, vamos dormir, acordamos, vamos trabalhar, tá, tchau. Mas quando precisou de passar ali 10 horas juntos, o negócio pegou, a roda pegou. Suas palavras são sempre ásperas, é a mulher coveira. São sem sal. São com tendências negativas. Agora, a ausência de fé é nítida nelas. Por quê? Para elas, tudo já acabou, tudo já morreu. Acabou, não tem mais o que fazer, já morreu. Tudo que ela olha, tudo que ela percebe, tudo que, ou quase tudo, que lhe é pedida a opinião, a tudo que lhe é pedida opinião, ela diz, isso aí, já vi esse filme, não dá não. Mulher coveira. Mata todas as palavras, mata todos os sonhos. Elas vivem enterrando, porque são coveiras. Qual é a sua profissão? Enterrar sonhos, enterrar alegrias. O filho chega, mamãe, tirei 9 na prova, não fez mais do que a sua obrigação. Aí a criança veio andando pela rua, toda alegre, vou contar essa notícia, eu venci, caramba, não acredito. E a mãe, no mínimo, fala assim, não fez mais do que a sua obrigação. Não brigou, mas sem nenhum sal. Expectativas elas enterram, projetos dos filhos ou do marido, vão fazer isso assim, estou fora, não conte comigo. O projeto não começou, já enterrou o projeto. Mulher coveira. Elas não conseguem ser fontes de vida espiritual para seus filhos. Elas não se empenham em passar exemplos de fé nas horas de aflição. Pastor, mas eu entendo que os pais, eu estou falando das mães hoje, você que é pai, segura aí que agosto vem aí. Segura aí. Espera. As homenagens virão em agosto. Por isso que há muitos filhos que desistem cedo de seguir o caminho de Deus. Porque não tem um acompanhamento, não tem um apoio. Às vezes elas não falam nada, mas mostram tudo. E quando, por exemplo, vão fazer o devocional, o filho fala, mas como é que eu vou fazer esse devocional que fala sobre isso, se eu não vejo isso dentro da minha casa? A minha mãe é uma mãe totalmente independente. A minha mãe é uma mãe que faz bem o que ela quer. Em 2 Timóteo, capítulo 1, versículo 5, olha o que é que Paulo fala sobre Lóide e Eunice, falando a Timóteo. Da mesma forma, trago na lembrança a sua fé, falando com Timóteo, não fingida, que primeiro habitou em sua avó Lóide e em sua mãe Eunice, e estou convencido de que também habita em ti. Mulheres que não eram coveiras, mas parteiras. As mulheres coveiras, elas não são auxiliadoras de seus maridos. Por que eu estou falando auxiliadoras? Porque o termo de auxiliadora, que eu já disse aqui várias vezes na igreja, é importante que as mulheres e os homens entendam isso, é o ezer, é o mesmo termo usado para Deus como nosso auxílio. Se eu disser assim, Deus é o nosso auxílio, eu falo, Deus é o nosso ezer. O servo de Abraão chamado Eliezer, o Deus que auxilia, o Deus que ajuda. Ele é uma figura do Espírito Santo naquela família que vai ajudar a buscar uma filha para o filho de Abraão. A Bíblia é linda, irmãos. Eliezer, a mulher é Ezer, Deus é Ezer. Não significa que a mulher é Deus, ela é auxílio. Assim como Deus vai fazer na sua vida o que você permitir que aconteça. Obviamente Ele tem todo o poder, mas Ele respeita
o seu livre-arbítrio. Elas não são auxiliadoras de seus maridos, mas peso, são morte. Não participam, não encorajam, não se entusiasmam com as conquistas, elas enterram expectativas. Pastor, muda a igreja está triste, eu estou olhando aqui, todo mundo assim, meu Deus. Não, mas agora eu vou falar das mulheres parteiras. As mulheres parteiras. Primeiro, elas possuem sempre palavras de vida. Ainda que tudo pareça perdido, elas fazem renascer a esperança. Eu não sei se você tem na sua família, nos seus ancestrais, se você se lembra, eu me lembro. Eu tenho muitos exemplos na minha família, principalmente da minha mãe. Ah, como me lembro. Como me lembro. Ela sempre tinha uma palavra de vida. Ela sempre tinha uma palavra de esperança, ainda que estivesse na cara que não era aquilo que ela estava dizendo, mas ela cria naquilo que ela não via e desprezava aquilo que ela via, se fosse para derrubar os sonhos de alguém. Essa é a mulher parteira. É a mulher que, quando está ajudando, auxiliando no nascimento de uma criança, nasceu uma criança linda, nunca vi tão feio quando nasce, cara de joelho, todos têm. Na hora que nasce, que eu estou dizendo, né, não é 3 dias depois no berçário, lavado, né, doutora Tati? Não. Estou dizendo ali. Vai ser um grande homem de Deus. Como ela sabe? Palavras de vida. Palavras de vida. Vai ser uma mulher exemplar, vai ser uma linda mulher. Como ela sabe? Palavras de vida. Porque nós temos que falar daquilo que nós cremos. Nós temos que falar das coisas que temos visto e ouvido, como diz o apóstolo Pedro. Mas nós temos que falar pela fé, e a Bíblia me diz tudo o que vai acontecer. A Bíblia me diz como vai ser o céu, como é aqueles que andam, como são aqueles que andam com Deus, como são aqueles que creem na palavra de Deus. Então, eu tenho que olhar aqui, eu tenho que acreditar. As parteiras auxiliam seus filhos e os incentivam a dar vida aos seus sonhos e realizações, amenizando as dores provocadas pelos processos de nascimento desses projetos e de novas descobertas. A parteira tem essa função. Ela está ali não só para tirar arrebenta com a mãe, nasce o filho. Não, ela está dentro de um contexto. E olha se a mãe parteira não é assim. Chega uma criança, isso já aconteceu na minha família, eu já vi acontecer com meu neto, e às vezes a gente quer interferir, e a mãe fala assim, não, estou ensinando a ele que o mundo é assim. E a pessoa chega em casa, é decepcionada, fizeram isso comigo na escola, fizeram isso comigo. Então, esse é o mundo. Agora, creia no Espírito Santo, tenha o Espírito Santo na sua vida, enfrente essas coisas, porque você vai vencer, você precisa passar por essas situações. Isso chama-se decepções, é para você não acreditar em tudo que te falam, você precisa acreditar naqueles que estão embasados na palavra de Deus. Então, no meio de um sofrimento, a parteira age dessa forma. Mas se é uma coveira, você fez o quê? Arrebenta também, faz, acaba. Então você está ensinando e semeando palavras de destruição. Elas fazem nascer em seus filhos o desejo de conhecer a palavra de Deus. Ah, irmãos, não foram poucas, foram muitas as vezes, que eu chamava a mamãe e ela não me respondia na hora, e sempre eu respondia, e eu ficava apavorado quando eu chegava lá, ou ela estava orando, ou ela estava lendo a Bíblia, e quando ela estava lendo a Bíblia, eu entendia que eu não podia interromper, a não ser que fosse um caso muito sério, do contrário, pode esperar. Ela estava me ensinando prioridades,
Ela estava ensinando a mim e aos outros irmãos, naturalmente. Ela estava ensinando questão de primícias, prioridade. Ajuda-os desde o princípio a caminharem e se firmarem em seus próprios pés espirituais. Imaginem, a minha mãe que durante muito tempo me segurou, me levou, me fez confiar nos momentos difíceis de doenças, e ela disse, não, mas nós cremos num Deus, vamos orar. Agora ela falece e tudo morre. Por quê? Porque talvez ela não tenha sido uma mãe parteira, mas foi mãe coveira. Mas quando a mãe é parteira, a criança cresce, nasce, cresce, se desenvolve e faz novos filhos na fé. As mães parteiras empurram ladeira acima os seus filhos para galgarem posições que os honrem. É diferente de empurrar o seu filho e colocar passando por atalhos. Mas empurrar ladeira acima está dizendo assim, suba um degrau de cada vez. Suba. Você vai cansar? Pare, descanse, suba. Vá pelo caminho correto. Mas não pega o filho de helicóptero, joga lá em cima e diz, ele chegou. Fazem nascer neles o sonho de constituírem famílias férteis como a sua. Férteis no sentido não só de gerar mais filhos, pode acontecer que uma filha seja estéril, não, eu estou dizendo de proliferar a família de Deus aqui. Isso nós vemos claramente aqui. O que Deus faz com Sifrá e Puá? Diz que porque as parteiras temeram a Deus, Ele as abençoa, fazendo que também formassem suas famílias. Numa outra versão, ele diz assim, Deus fez com que elas tivessem as suas casas. Porque às vezes, nós pensamos que estamos fazendo certo, estamos só ajudando as pessoas, mas nós mesmos não temos condição nenhuma. Eu só ajudo, mas eu não prospero. E a mulher parteira, pelo menos a de Deus, é aquela que se beneficia, ou melhor, tira o se beneficia, que é beneficiada por Deus por estar dentro de um contexto de crescimento. Vocês entenderam isso? Elas estão no rolo, estão no bolo, elas são levadas, é impossível, quando nós estamos na nossa comunidade, na nossa família, e que fazemos de tudo para que a nossa família seja próspera e que tenhamos palavras de vida para todos, é impossível que nós mesmos não sejamos beneficiados, ou um de nós não seja beneficiado, é impossível, porque quem cuida disso é Deus. As mulheres parteiras são as mulheres desejáveis na vida, na Bíblia, por Deus. São as mulheres, e agora eu vou na microcélula, essa é uma célula da Igreja de Cristo, e agora na microcélula, que é a família. São as mulheres que levam ao pé da letra a palavra de Deus que diz que a mulher sábia edifica. O que ela faz? Edifica a sua casa. A mulher sábia é coluna da sua casa. Os construtores, ou quem já viu construir na sua casa, aqui, ó, tem coluna aqui, ó, tem outra coluna ali, ó, tem outra ali, ó, tem outra lá. Para esse tamanhozinho, você está vendo 4, mas tem mais escondidas aqui. Só para esse telhado. Agora imagine, colocamos 5, 10, 20 andares, as colunas têm que ser maiores, não há uma construção sem colunas, ou melhor, há, mas no primeiro vento desmontam.
A mulher precisa entender o que é uma coluna, e muitas vezes ela está escondida. Vocês estão vendo aqui algumas que estão salientes, aqui, ó. Eu não quero dizer isso, que há mulheres salientes, mas estão aqui salientes. Mas há outras colunas que estão aqui, você não sabe. Se aqui nessa esquina tem uma coluna, não sei, pode ter, pode não ter, deve ter, mas você não sabe. A mulher sábia edifica a sua casa, faz a sua casa crescer. Tem a participação do homem. De novo, esperem agosto chegar. Nós vamos falar o papel do homem, do sacerdote, não é verdade? E a mulher não pode agir sozinha e o homem não pode agir sozinho. Eu quero orar nesta manhã pelas mulheres, e eu estou dizendo mulheres, pessoas do sexo feminino, inclusive os adolescentes, mas especialmente pelas mães. Quero orar pelas mães, para que Deus retire todo sentimento de coveira que possa estar sem você perceber dentro da sua vida, e coloque dentro da sua vida um sentimento de parteira, principalmente porque você precisa ser fiel a Deus. Você não é dona de nada, você não é dona da sua família, mas você é um forte instrumento para edificação da família de Deus. O mundo diz que você não presta. Muitas vezes você ouviu do seu próprio marido que você é isso, que você é aquilo, que você não presta, mas são palavras mentirosas. Em agosto nós vamos falar dessas palavras que precisam ser mudadas. Mas você precisa colocar no seu coração: eu fui escolhida para dar à luz a um projeto de Deus, onde o seu povo será forte e numeroso, e caminhará, saqueará o inferno. Um povo numeroso, onde eu estou participando deste processo para nascedouros. Pode ser que uma mãe aqui esteja dando à luz a um Daniel, a um Misael, a um Azarias, a um Ananias, a um Samuel, a um tipo disso, um tipo desses, pode ser. A um presidente da República, a um ministro, a um médico, que salvará muitas vidas, se colocando na linha de frente, a uma enfermeira, como aquelas que cuidaram de mim, como aquelas que cuidaram de você, de alguém, durante o tempo que você esteve em algum lugar, a um professor, que terá prazer de dar a sua aula, independente do quanto vai receber, mas sabendo, eu vou ensinar aquilo que Deus tem passado no meu coração. Eu vou ensinar, no mínimo, boas maneiras. Eu vou ensinar a ter fé. A uma professora ou um professor que você está gerando de escola bíblica dominical, a um missionário. Quem sabe nesta manhã, eu não digo quem sabe, eu vou repetir, com certeza nesta manhã, Deus falou aqui a muitas mulheres que precisam de dominar um ímpeto que possa estar querendo nascer, colocado pelo inimigo, um ímpeto de coveira. Deus tenha misericórdia de todas que um dia pensarem em matar alguma coisa na vida de alguém, e coloque hoje um desejo de ser uma verdadeira mulher parteira, que faça nascer vidas e vidas abundantes para Jesus. Eu quero orar pela sua vida, e eu quero chamar todas as mães aqui na frente. Vou orar por todas as mulheres, mas as mães, eu queria que viesse aqui à frente. Todas as mães, por favor.
Aleluia. Deus escolheu vocês para povoarem a terra. Pode ser que vocês nem estejam mais aqui, mas alguém vai dizer assim: poxa vida, o filho de fulana, olha ali, o neto de Beltrano, não é? Olha só o bisneto de fulano, olha só. Pode ser que o tataraneto, pode ser que você não saiba. Irmãos, deixa eu dizer uma coisa para vocês. Há muitas coisas que vocês não verão, mas elas vão acontecer. Por exemplo, a minha mãe não me viu ser pastor, e ela orou por mim, quando eu tive paralisia, e eu dizia: como é que eu vou ser pastor se eu não posso andar? Eu podia andar, qualquer pessoa pode andar de carro, você pode ser pastor com cadeira de rodas. E ela orou, ela não me viu gravar o meu primeiro CD, não me viu gravar. Mas aconteceu. Ela orou por isso, aconteceu. Ela me ouviu falar várias vezes, e orou por mim várias vezes: você vai gravar, eu tenho certeza que você vai gravar. E ela não me viu gravar, porque ela morreu uns anos antes, mas eu gravei, e não importa se ela não viu, eu quero dizer aqui, é como se ela tivesse visto. Não vou dizer assim, ela está lá no céu vendo, ok, ela viu pela fé, ela viu. Você vai ver, crê nisso, em nome de Jesus. Eu estou mais emocionado por vocês do que pela história que eu falo. Eu creio numa igreja parteira e não uma igreja coveira. E para que essa igreja seja parteira, hoje é só das mulheres, os homens também, tá? Peguem aí, segura aí. Mas para que uma igreja seja parteira, ela primeiro precisa ser parceira de Deus. Sifrá e Puá não foram parceiras de Faraó, mas foram parceiras de Deus. Deus olhou e disse assim: deixa ele falar o que ele quiser, a ordem está vindo de Faraó, mas o que está no coração dela veio de mim. Deus falou: deixa que elas vão agir, e eu vou honrá-las, eu quero orar por vocês. Eu quero que você me autorize a orar, e que saia do seu coração todo sentimento de coveira que possa existir, que às vezes você nem sabe, está embutido, vai aflorar um dia, ou já aflorou. Quem sabe durante a pregação você tenha dito: caramba, eu já fiz isso, fui coveira um dia, mas há tempo eu desenterrei e ressuscitei o sonho ou o projeto. Pode ser, sem perceber, sem querer, você foi. Você autoriza? Todos autorizam? Então vamos fechar os olhos, eu vou orar, você repete primeiro comigo, depois eu vou orar por vocês. Senhor Jesus, eu te autorizo a arrancar, com raiz e tudo, toda palavra coveira, toda palavra que possa ter destruído, ou esteja ainda em processo de destruição, de sonhos, de vida, de crescimento espiritual. Arranca com raiz de tudo. Eu te entrego. Eu renego em nome de Jesus toda palavra maldita que saiu da minha boca, sem que eu percebesse ou percebendo. Anula, Senhor, assim como o Senhor anulou o meu pecado na cruz do Calvário. Tornou sem efeito, zerou, anula. Eu agora, Senhor, tomo posse de mulher parteira. Eu vou dar vida com a minha boca.
eu vou ser auxiliadora de sonhos e projetos da tua família aqui na terra, até que o Senhor nos chame. Agora eu vou respirar para falar. Usa-me, Senhor. Usa-me, Senhor. Em nome de Jesus. Pai querido, em nome de Jesus, eu quero agora ministrar, concordando, Senhor. Eu não tenho uma menor dúvida que essas palavras vieram do fundo da alma, com sinceridade. Eu aposto nisso, eu tenho certeza disso. Por isso, Senhor, mais uma vez, eu já recebo pela fé essas palavras benditas, finalmente dizendo: eu serei uma mulher parteira, eu faço parte de uma igreja parteira, de uma família parteira, de um reino parteiro, e eu quero ser incluído ou incluída, Senhor, no livro, no rol de mulheres parteiras. Pai, então, em nome de Jesus, profetizo sobre essas mães, profetizo sobre essas mulheres, esposas, que os seus lares nunca mais serão os mesmos. E aquelas que têm um lar maravilhoso e ouviram isso, significa dizer que o lar será super maravilhoso. Há o que melhorar ainda. Pai, então, em nome de Jesus, elas sejam abençoadas nesta manhã, pelo poder que há no Espírito Santo que está sobre nós. Amém e amém. Amém ou não? Amém? Amém. Pronto, vamos aplaudir essas mamães lindas.